Na data em que se comemora o Dia Internacional da Mulher, apenas uma frase me veio à cabeça: a mulher não existe. Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal e a mais um Psique em Xeque. Antes de mais nada, eu peço a você que se inscreva no canal, você que não é inscrito, ative o sininho de notificações para que todas as vezes que nós colocarmos um novo vídeo você seja avisado, bem como você possa deixar aí o seu comentário e compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, porque isso ajuda o nosso canal a crescer e ganharmos assim maior capilaridade aqui no algoritmo para que ele entregue nosso conteúdo para mais pessoas, para discutirmos sobre psicanálise, psicologia e pensamentos contemporâneos, ok? Nessa data de hoje, 8 de março, resolvi encarar essa assertiva lacaniana: a mulher não existe. Essa frase lacaniana aparece no âmbito do Seminário 20, mais ainda, de 1972 a 1973, onde Lacan está discutindo a diferença da sexualidade, né? O campo feminino e o campo masculino. Então ele apresenta a tábua da sexuação aqui no Seminário de número 20, bem como também ele está dentro do âmbito da discussão sobre a lógica do gozo. Então é aqui nesse contexto de discussão conceitual e teórica que Lacan apresenta a expressão a mulher não existe. Para pensarmos e tentarmos fazer uma leitura possível e dar uma resposta possível de como pode se entender a expressão a mulher não existe, eu quero partir de dois pontos nodais. O primeiro deles é a ideia de uma crítica à universalidade ou à universalização, o que, consequentemente, leva à ideia da inexistência de uma essência do que venha a ser mulher. Então, esse é o primeiro âmbito, uma crítica à ideia de universalidade e que, consequentemente, leva à ideia de inexistência da essência do que venha a ser a mulher. Um segundo ponto a ser elencado, para que nós possamos pensar minimamente, é a ideia que Lacan nos apresenta nesse mesmo seminário, da mulher ser tomada como não toda. Então, Lacan vai nos apresentar que a mulher foge, escapa, que ela não está completamente submetida à lógica do gozo fálico, porque existe o gozo feminino ou o gozo do outro. Então, esses dois elementos são aqueles que vão nortear como nós vamos tentar dar uma resposta à ideia de que a mulher não existe, como proposto por Lacan. Lacan vai refutar a ideia de que possa-se existir, né, uma espécie de universalidade do que vem a ser a mulher, de forma de que haja uma essência universal e generalizada do que vem a ser uma mulher. A mulher, enquanto categoria universal, não possui existência na interpretação de Jacques Lacan, uma vez que a feminilidade não pode ser reduzida a uma categoria conceitual a qual possa, vamos assim dizer, apresentar um conjunto estático e bem definido do que vem a ser o campo feminino, com determinadas características ou atributos muito específicos. Dada a ausência de uma essência universal do que vem a ser uma mulher, cada mulher possui uma relação singular e específica com o campo do desejo e com o gozo. A feminilidade, portanto, é algo que cada mulher produz dentro de uma singularidade específica de maneira singular, não sendo passível de generalizações. Lacan vai rejeitar e vai questionar toda e qualquer forma de identidade, ou que possa ser tomada qualquer forma de identidade, incluindo dentro disso a ideia de uma identidade feminina. Isso pode ser aplicado, como eu disse, não apenas ao âmbito do feminino. Lacan vai ser contrário à ideia de uma identidade em todas as esferas. Por exemplo, no vídeo que eu fiz anteriormente, você pode conferir no izinho aqui, onde eu falei sobre o lugar de cálice, que é um texto da Maria Rita Kell, onde ela foi cancelada nas redes sociais, e eu falei um pouco sobre os movimentos identitários, a qual veio a crítica da Maria Rita Kell ao lugar de fala.
E lá nós discutimos um pouco sobre essa ideia de identidade e da diferença, né, que isso muitas vezes tem a ver com identitarismo e de como que a psicanálise pode ler isso. E Lacan, como foi dito nesse vídeo anterior que você pode conferir aí no canal, ele vai ser avesso a tudo aquilo que tenta capturar e generalizar de maneira universal uma categoria específica e daí tentar produzir uma identidade a partir dessa categoria social. Para Lacan isso é um problema. Isso porque não é possível estabelecer de forma estática uma identidade a qual não tem nenhuma variação e modificação, ambiguidade, não tem cisões. Então, logo, a categoria de mulher não pode ser universalizada, uma vez que cada qual vai produzir a sua própria feminilidade dentro da singularidade da sua relação com o seu desejo e com o gozo. Não sendo possível dizer a mulher funciona assim. Então, ao partir desse âmbito da crítica à universalização, bem como dessa lógica da crítica de Lacan à ideia de identidade, logo é possível dizermos que a mulher não existe. Não há, então, você pode mudar a frase e dizer, não existe a essência da mulher. O que existe são formas singulares de cada qual mulher, dentro da sua feminilidade, produzir uma relação com a ideia de desejo e de gozo. Nesse mesmo seminário, Lacan vai apresentar a ideia da mulher como não toda, ou, como eu já disse, não submetida completamente à lógica do gozo fálico. O gozo, em Lacan, não é algo que se reduz ao campo do prazer ou da satisfação puramente. Porque tomemos a ideia de Freud do princípio do prazer. O que era o princípio do prazer? Era aquilo que visa constância e uma espécie de homeostase, ou homeostasia. Busca o equilíbrio, então, do aparelho psíquico, ou seja, diminuir a tensão e os conflitos no aparelho psíquico. Isso em termos freudianos. E o que é o gozo, então, para Lacan? O gozo é aquilo que vem, de alguma forma, conseguir condensar em si esse conceito, né? A ideia, e aqui no campo da linguagem, Freud está lá na concepção de termodinâmica, né, do aparelho psíquico, Lacan está tirando isso da termodinâmica e trazendo para o campo da linguagem. Então, o gozo é aquilo que vem apresentar e vem amarrar a ideia de satisfação e de sofrimento dentro da própria concepção. Então, quando se pensa em gozo, você logo tem que lembrar que o que está sempre envolvido é satisfação e, ao mesmo tempo, está envolvido sofrimento. Então, o gozo, como em comparação ao princípio de prazer, que busca constância e homeostase, o gozo é aquilo que vem a ser um excesso que atrapalha esse princípio de prazer freudiano, ou essa homeostasia no princípio de prazer freudiano, melhor dizendo. Então, você, quando pensa nessa ideia, lembre-se sempre, a ideia de gozo tem a ver com o excesso que atrapalha a homeostase pretendida no princípio de prazer de Freud, e que está sempre aqui relacionado com satisfação e com sofrimento. Um outro conceito que é o falo, e aí sim, gozo fálico, o falo em Lacan não se trata do órgão genital. O falo vai dizer e vai corresponder a um significante. Um significante que representa no campo simbólico o desejo e a falta. Então ele vai representar a potência e a falta, e vem ser algo central no campo do desejo ou da estruturação do desejo humano. O falo é o que está em jogo quando nós pensamos no outro, ou seja, o ordenamento simbólico, a lei, a castração, a linguagem. O gozo fálico, quando você assim ouvir, é aquilo que corresponde ao desejo e à falta, estruturante no funcionamento psíquico humano, na interpretação de Jacques Lacan. O gozo fálico é aquele que está dentro do limite do ordenamento simbólico, ou da lei simbólica, que é a lei do pai e a castração. Então, quando se pensa em gozo fálico, nós estamos falando de um tipo de gozo, que é aquele que está submetido ao campo do ordenamento simbólico, que lembremos, né, em Lacan, o que é que amarra esse ordenamento simbólico? O que é que estrutura, por exemplo, o campo das neuroses, né?
é aquilo que faz a amarração do campo simbólico. É a lei, é a lei, é a castração, é o nome ou os nomes do pai, como dito por Lacan. O gozo fálico é aquele que está limitado à castração. O gozo fálico só é possível ao sujeito que está submetido à castração, que aceitou, de forma obviamente inconsciente e estrutural, a castração da lei e do ordenamento simbólico. Porém, existe o gozo do outro, ou o gozo feminino, que é o gozo que escapa a essa lógica e não está totalmente submetido ao gozo fálico. Lembre-se, não é só a mulher que tem acesso a esse gozo. Porém, o campo da feminilidade é que produz a possibilidade de se ter acesso a esse tipo de gozo. O gozo fálico, ele sim é universalizante. Todas as pessoas, independente do gênero, estão submetidas à ordem, à forma de funcionamento do gozo fálico. Porém, como eu disse, ele introduz a ideia do gozo do outro ou do gozo feminino, que é esse que escapa a essa forma universalizante de gozo fálico. E assim, o campo feminino tem acesso a um tipo de gozo que não vamos assim dizer, acessível a todas as pessoas, mas sim, como eu já disse, especificamente ao feminino. Por isso o nome, gozo feminino ou gozo do outro. Perceba, se é gozo do outro, é aquele tipo de manifestação clínica em que a pessoa sente, vamos assim dizer, uma certa sensação de completude, mas ela não sabe nomear aquilo que ela está sentindo de completude. Ela não sabe por que ela está completamente com a sensação de completude. É mais difícil de detectar esse gozo do outro ou gozo feminino no âmbito clínico. Ele não é tão fácil, de tão fácil apreensão. Já o gozo fálico é fácil, em alguma medida, né, dentro do que seja possível chamar de fácil, é fácil identificarmos ele. Vamos usar um exemplo clínico do gozo fálico. Pense numa pessoa com suas muitas relações amorosas, a qual ela sempre se atrai por pessoas que mantêm um certo distanciamento afetivo, a qual não busca ter muitas associações assim de relação afetiva, de proximidade com ela. É alguém que sempre ela procura, a pessoa escapa, mas eles têm uma relação. E, incrivelmente, se ela termina 10 relacionamentos, ela começa o 11º com uma pessoa que funciona da mesma forma. Ela sempre se sente atraída por pessoas que funcionam assim, no ordenamento do seu desejo, né? De que é aquela pessoa que sempre mantém um distanciamento afetivo dela. Isso, ela está em busca, então. A questão do falo, lembre-se, é a questão do desejo e da falta, é um significante que aponta para o desejo e para a falta, para a lógica estruturante do desejo e da falta da pessoa. Então, quando ela se relaciona com alguém assim, é alguém que sempre está a faltar, ela nunca tem um objeto de desejo dela, então ela precisa manter o funcionamento do seu desejo na lógica fálica, que é sempre estar com alguém que nunca vai estar presente assim, vai transmitir afeto para ela como ela supõe querer, mas ao mesmo tempo condensa aqui também sofrimento. Por quê? Porque ela está em busca do gozo do outro, mas ela não tem acesso a esse gozo do outro. Então a lógica fálica se instala, e ela então vai ter aqui a lógica de gozo, de uma repetição de comportamento, que é sempre me relaciono com pessoas que são afetivamente frias, mas ao mesmo tempo eu preciso me relacionar com alguém assim para manter o meu desejo funcionando como ele deseja. Percebe a paradoxalidade que é a concepção de gozo? E o gozo fálico é esse que consegue fazer essa amarração nesse exemplo clínico da pessoa funcionar. Então ela tem satisfação e ao mesmo tempo sofrimento nas suas relações amorosas e ela faz isso de maneira repetida. Como eu disse, se ela termina 10 relacionamentos, o 11º será com alguém exatamente funcionando na mesma lógica. Ok? Então uma forma da pessoa lidar com isso é ela então buscar, né, elaborar mais sobre a lógica do seu próprio desejo. E assim, ou ela banca o desejo funcionando desse jeito, ou então ela se propõe a enfrentar esta lógica do desejo, que aqui se relaciona com o gozo,
e ela então possa modificar a sua situação amorosa, os seus relacionamentos e assim a sua vida afetiva. O gozo do outro, então, é esse que escapa à lógica fálica universalizante, onde todas as pessoas, independentemente do gênero, está e pode estar submetida a ela, ou seja, ao ordenamento simbólico próprio que vem nesse gozo fálico, como eu já disse, a qual todas as pessoas funcionam nele. Então, quando Lacan diz que a mulher não existe, o que ele está em última instância dizendo é que essa mulher universal que se submete ao gozo fálico, ela não existe, porque existe o gozo feminino, a qual escapa à lógica do gozo fálico. Então, eu espero que nesse dia 8 de março tenha ficado assim, minimamente palatável para você, mulher, ou você que se encontra no campo feminino, entender que a mulher não existe. O que existe é você dentro da sua singularidade e da proposta da lógica do seu desejo com gozo e de como você lida com isso. Um abraço e até o nosso próximo vídeo aqui no canal.